Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai tentar ver a maior parte da fundamentação teórica do infravermelho, né? Então eu vou começar mostrando para vocês. Esse daqui é um software bem interativo, você consegue ir clicando e vendo as diferentes opções que ele apresenta. Então vou começar aqui para vocês com a introdução, né? Da espectroscopia. Então, basicamente, o que nós vamos abordar daqui para frente é a espectroscopia na região do infravermelho, ou que a gente fala simplesmente o infravermelho. É muito comum nós nos referirmos a esse tópico apenas como infravermelho, certo? Então, observem aqui que tem uma historinha que é contada, e aí nem sempre ao longo, né, da história das ciências essas histórias são verdadeiras, mas pelo menos elas são curiosas e são interessantes, apimentam um pouco o assunto. E aí é dito que o Sir Isaac Newton, né, cientista aí lá do século XVII, XVIII, ele trabalhava com uma série de coisas, entre elas raios de luz, né? Raios de luz do Sol. E aí acredita-se que ele, estudando justamente esses raios de luz, ele percebeu algo bem curioso. E quando esse raio de luz solar, ele passava, né, na verdade, através de um prisma, essa luz, que é chamada de luz branca, ela era então decomposta em diferentes colorações. Então, basicamente, ele descobriu que a luz branca, na verdade, ela era composta de outras unidades, né? Nesse caso aí, diferentes cores. E, como está mostrado aqui, as cores do arco-íris, vamos dizer assim, saindo aqui do vermelho até o lilás aqui em cima. Mais curioso é que essa região colorida, que hoje nós sabemos que é chamada da região do visível, né? O V visível, ela é relativamente fácil de se detectar porque, como o próprio nome diz, você detecta olho nu, certo? Mas o grande lance desse experimento é que foi possível detectar abaixo da região da luz vermelha um determinado fenômeno, que eu vou mostrar aqui para vocês mais à frente. E aí essa região abaixo da luz vermelha foi conhecida então como a região do infravermelho, né? Abaixo do vermelho. E aí, um tempo depois, outro cientista, o Frederick William Herschel, ele percebeu isso e ele fez um experimento bastante interessante. Ele conseguia, com o auxílio de um termômetro, e é como eu falei a vocês, esse software ele é bem interativo, então você pode remover o termômetro, colocar o termômetro. Então ele conseguiu detectar a presença dessa região infravermelho, vamos dizer assim, com dados empíricos, utilizando basicamente um termômetro. E como é que ele fez isso? Ele, obviamente, deve ter posicionado esse termômetro em diversas regiões aqui da luz que foi decomposto, né, do visível, das diferentes colorações. Mas o que chamou mais atenção a ele foi que abaixo do vermelho, justamente da região que nós conhecemos hoje como infravermelho, existia uma certa interação com o termômetro. Então, toda vez que esse termômetro ele era inserido nessa região, logo abaixo do infravermelho, né, logo abaixo do vermelho, a região do infravermelho, a temperatura do termômetro ela aumentava. Significa dizer o quê? Que essa região, de alguma maneira, estava transmitindo energia para o termômetro. Então, quando o termômetro entrava em contato com essa região, aumentava a temperatura, removia-se o termômetro, a temperatura baixava, né? Então, esse foi o primeiro dado empírico para a determinação de que algum fenômeno de alguma entidade estava acontecendo aqui logo abaixo da região do vermelho. E aí, obviamente, esse experimento ele foi se tornando cada vez mais sofisticado, né?
Então, além do termômetro, agora foi inserido um obstáculo, e aqui esse obstáculo é simplesmente uma cubeta, né, com a solução, provavelmente água. E aí, medindo-se a diferença de temperatura antes e depois da inserção dessa cubeta com água na frente da região, né, da luz ali do infravermelho, ele conseguiu inferir a respeito da energia ou da quantidade, na verdade, de energia que estava sendo emitida justamente aqui nessa região. Ok? Então, vocês podem observar aqui, ó, que à medida que a luz, que à medida que a cubeta com água ela é inserida na frente do feixe de luz, a temperatura diminui, e à medida que essa cubeta é removida, a temperatura aumenta. Isso porque, quando dessa configuração aqui agora, parte da radiação ela é então absorvida pelas moléculas de água, né? E aí, como eu falei, esse experimento ele foi se tornando cada vez mais sofisticado, e o que acontece? Ele percebeu que essa região do infravermelho, essa região abaixo do vermelho, ela ainda assim poderia ser decomposta em diferentes regiões, a gente vai ver mais à frente. Isso porque ele percebeu que a quantidade de água que era absorvida a quantidade de energia que era absorvida pela cubeta variava a depender de onde esse feixe de luz era posicionado. Vocês podem observar aqui, ó, que o feixe de luz está se movendo e, com isso, promove variação na diferença de temperatura. Né? Então, significa dizer que essas regiões abaixo do vermelho, elas ainda podem ser decompostas em outras regiões com diferentes características, com diferente energia. Ok? Então, o que nós vamos, a partir de hoje, tentar compreender é como essa interação da matéria com a energia pode nos ser útil, né? Então, como nós, na química orgânica, podemos utilizar da interação da energia, da radiação nessa região do infravermelho para que a gente possa obter informações estruturais a respeito dos compostos orgânicos. Então, nós já sabemos que quando Newton ele colocou o prisma na frente do raio de luz solar, a luz branca, essa luz ela foi decomposta. Nós sabemos também que muito tempo depois o Herschel ele acabou fazendo alguns experimentos mais sofisticados para demonstrar que essa região abaixo do vermelho, que hoje nós conhecemos como infravermelho, ela na verdade ela possuía outras sub-regiões. E aí hoje nós temos uma ideia mais clara do espectro de radiação eletromagnética. Como eu já tinha falado para vocês, essa região aqui colorida é justamente a região do visível. Logo acima da região do visível, nós temos aqui o ultravioleta, que no nosso caso aqui não é o foco de interesse, mas mais abaixo nós temos a região do infravermelho, né? Então, observem aqui que nós temos o infravermelho ele decomposto em 3 regiões. E aí, em português, essas regiões elas são traduzidas como infravermelho próximo, o infravermelho aqui médio e o infravermelho distante, né? E aí, como essa aqui é uma pequena porção do espectro de radiação eletromagnética, vocês veem esse corte aqui, ó, entre ultravioleta e raio-x, entre infravermelho e micro-ondas, porque existem outros tipos de radiação, mas que estão aí completando esse espectro de radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética ela é composta de 2 componentes, né? O componente elétrico e o componente magnético, que são perpendiculares entre si, e assim essas ondas se propagam no espaço. Pois bem, o que é interessante, e aí nós vamos precisar entender, é que a depender da radiação
que nós estamos falando, essa radiação ela possui características intrínsecas que são diferentes, né? E uma dessas características intrínseca significa dizer que é dela e você não pode mudar, você não pode tirar, é justamente o que é conhecido como comprimento de onda. O comprimento de onda é um dos parâmetros mais básicos de caracterização dessa radiação eletromagnética. Eu tinha falado a vocês que essa radiação magnética ela tinha dois componentes que são perpendiculares entre si, o componente magnético e o componente elétrico. Na figura posterior aqui agora, ele simplesmente dissecou um dos dois componentes, né? E aí, o que nós conhecemos como comprimento de onda, é basicamente a distância entre dois vales ou dois picos, né? Então, aqui, ó, se eu quiser calcular o comprimento da onda, eu simplesmente meço a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales, né? E aí, esse é um dos parâmetros fundamentais, como eu falei a vocês, de caracterização dessa radiação eletromagnética. Então, a depender de onde no espectro eletromagnético essa radiação se encontre, nós teremos comprimentos de ondas específicos e característicos. Então, como é que varia esse comprimento de onda a depender da posição do espectro eletromagnético? Essa barrinha aqui, ó, permite a gente mudar justamente isso, variar. Aqui, nesse momento, nós temos posicionado no infravermelho distante, e eu posso aqui ir para o outro extremo e posicionar essa barra no infravermelho próximo. Então, significa dizer que quando nós saímos aqui das micro-ondas até os raios-x, esse comprimento de onda, o comprimento de onda ele vai diminuindo gradativamente. Então, as ondas de micro-ondas elas apresentam maior comprimento de onda no espectro eletromagnético, enquanto que as ondas de raio-x elas apresentam menor comprimento de onda. Alguém sabe dizer qual é a relação de comprimento de onda versus o potencial de penetração da radiação? Exatamente. Tanto que quando a gente vai fazer raio-x no médico, né, no radiologista, ele se aparamenta todo para ter, né, uma proteção, porque ele está exposto àquela radiação ali com uma frequência muito grande. E quando a gente usa micro-ondas em casa, apesar de que tem uma proteção ali, mas não precisa desse aparato tão grande. Significa dizer que as ondas, os raios-x, elas apresentam um poder de penetração muito maior do que as micro-ondas. E isso está diretamente ligado aos dois próximos parâmetros, né? Que é justamente o número de onda, esse Vzinho que vocês estão vendo aqui, e a energia. Observem vocês o que acontece, então. Quando eu saio do infravermelho distante para o infravermelho próximo, o comprimento de onda ele diminui, nós já concluímos isso, mas o número de onda e a energia, elas vão no sentido oposto, elas aumentam. Então, significa dizer que quanto menor o comprimento de onda, maior o número de onda e maior a energia. Então, significa dizer que nessa escala aqui, as ondas de raio-x, elas apresentam maior conteúdo energético e maior poder de penetração e, portanto, uma capacidade de interagir com a matéria muito mais forte, inclusive causando mutações em seres vivos, eu falei humanos, mas em seres vivos no geral, do que as ondas de micro-ondas, né? O número de onda é só uma questão matemática, ele é o inverso do comprimento de onda, certo? Então, e ele foi criado como uma medida mais tranquila, ou mais fácil de comparação direta, porque quanto maior o número de onda, maior a energia. Já com comprimento de onda é diferente. Quanto menor o comprimento de onda, menor a energia. É o contrário, certo? Pois bem, para nós, dessas 13 regiões do infravermelho, o que nos interessa é justamente a região do infravermelho médio, que vai aqui do número de onda de 400 até 4.000, certo? É aqui onde a maior parte das moléculas orgânicas elas vão absorver energia da forma de radiação do infravermelho.